Olá pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, meu nome é Lilo e eu estou aqui me predispondo, a comentar alguns posts que recebo aí pelas redes sociais, basicamente mais WhatsApp, e às vezes eu tento responder via texto e não fico bem claro, fica difícil, então por isso eu comecei a fazer vídeos. Eu vou fazer esses vídeos todos os dias. Eu espero que acabe logo essa eleição, seja quem vencer, venceu, tá? Porque eu vou estar cansado, estou tomando meu tempo para fazer isso. Mas eu acho importante, E expor a minha opinião enquanto eu posso expor minha opinião. E aquele meu colega até me desafiou: Lilo, fala sobre isso, Que ele gostou, acho que ele gostou do outro vídeo. E ele falou de duas coisas que aconteceram com o Bolsonaro. Três coisas, ele fala, a conversa para eu comentar sobre três coisas durante a pandemia, O resfriadinho, a cloroquina e o do Bolsonaro. E eu, dentro de várias conversas, eu escolhi essa aqui. Olha, as pessoas chegavam aos hospitais do Brasil em situação precária, pois o presidente genocida, olha ele usando a palavra genocida, divulgava como uma gripezinha. Bando de maricas. Maricas é uma outra história totalmente descontextualizada desses três tópicos, então eu posso até fazer um outro vídeo sobre maricas, Quando isso acontece vindo de um líder, isso é complicado, o líder, Não adianta ficar comparando o país. A causa do Brasil e de alguns outros países terem matado muito mais desnecessariamente foi gestão e liderança. E eu vou, a partir de agora, colocar minha opinião, tá? Primeira coisa, pessoas chegavam aos hospitais no Brasil em situação precária. Foi justamente o Bolsonaro que peitou o ministro da saúde dele, e olha que o Bolsonaro nem médico é, Falando: cara, o Mandetta, você tá falando pro pessoal ficar em casa e só ir pro hospital quando o cara tivesse mal, Ele tá justamente falando o contrário. Mas o pessoal só pega o corte do... Vamos ver aqui, o que tá aparecendo a mim. Falta de ar, tem que ir pro hospital. Eu passo mal, tá com um pouco de dor de cabeça, dor nos olhos, um pouco de febre, resfriado. Vai pro médico imediatamente. E milhares de... Então, se você tá com dor nos olhos, já vai pro médico. Ele que tá falando, vai pro médico. E o Mandetta: não, fica em casa. Só vai na hora que você sentir falta de ar. Pessoas têm se socorrido desse tratamento inicial e dão um testemunho que seguraram. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver falta de ar, tem que ir para o hospital. Mandetta. Ele falou justamente o contrário. Só que ele falou de uma maneira... O Bolsonaro, ele é esse jeito, e isso é o que eu entendo dele. Ele é esse jeito dele. E é um jeito que conquistou 57 milhões de pessoas. É o famoso: o cara é grosso, mas é um cara da gente. É o que eu sinto. Na verdade, é o que eu sinto, Eu não faria isso. Eu seria um pouco mais político, porque eu tento ser, a maioria das vezes, político. Até nos grupos aí, eu acabo sendo xingado, mas eu tento sempre manter a compostura. O Tarcísio é um cara que eu invejo muito também, um cara, ele colocado assim e ele tenta sempre manter a compostura. Eu acho que eu não conseguiria aguentar o que o Tarcísio aguenta, Mas tá aí. Depois ele fala: pois o presidente genocida divulgava com uma gripezinha. Gente, novamente ele falando do genocida aí e a gripezinha. Gripezinha, gente, se alguém falar gripezinha hoje, você tem que, cara, se interna, porque a gente sabe que não foi gripezinha, Tudo que a gente fala e corta, como acontecendo agora, você apenas cortar, você descontextualiza toda a situação. Inclusive, lá na Globo, tá? O cara falou de gripezinha, Vamos lá, dar uma olhada? Aqui o Drauzio Varela. O vírus vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar: e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou.
Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, o coronavírus enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Gente, eu vou condenar o Drauzio Varela por ele ter falado isso? Não, não vou. Porque ele falou isso dia 30 de janeiro de 2020. Ninguém conhecia o vírus bem, nem a letalidade dele, nem as consequências dele. Ele não sabia quase nada do vírus. Ele cometeu, e ele é um médico famoso, mas pessoas cometem um erro e poderia ter sido uma gripezinha, mas não foi, né? Ele apostou errado, falou no momento errado, ele falou com uma assertividade, sabendo que ele realmente ele não conhecia. Ele acha que ele imaginou que pudesse ser uma H1N1. Olha o que aconteceu o caso do H1N1. Esse vírus ganhou mídia mundial, chegou no Brasil, né? A vacina surgiu lá fora, não sei quando foi, 2009, sei lá. 6 meses depois, não foi um mês não, 6 meses depois apareceu a vacina no Brasil, quer dizer, começou a vacinar H1N1 lá nos Estados Unidos 6 meses depois. No Covid foi um mês só, né? E mesmo assim que não morreu muita gente, porque eu acho que tem os vírus, cada vírus tem um comportamento diferente. O H1N1 não foi, matou pessoas, não, mas não foi muita. Eu sou daquele cara que toda a vida importa, mas não foi uma pandemia, né? E eu vou falar ainda, nem todo mundo tomou essa vacina do H1N1. Eu fui tomar essa vacina H1N1 agora, há pouco tempo atrás, né, por causa do Covid. Eu só tomei o H1N1 por causa do Covid, não foi nem por causa do H1N1, né? Se o Drauzio Varela, um médico famoso, numa rede famosa, falou uma coisa errada, por que o presidente brasileiro não poderia falar? Ele falou em 2 momentos, tá? No primeiro momento, tá aqui, ele falou o seguinte: depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok? Tá ok? Gente, a facada é muito mais letal do que a gripe, isso é fato, ainda mais a facada que ele levou. Mas maneira de falar, pelo amor de Deus, né? O jeitão dele, tosco, Bolsonaro tosco, né? Falou de uma maneira não muito polida. Mas vamos contextualizar 20 de março. Ele falou isso 20 de março. 20 de março, a primeira morte de Covid no Brasil, até então ninguém tinha morrido de Covid. A primeira morte foi dia 12 de março. Ele falou 8 dias depois, quer dizer, 8 dias depois que havia uma morte, a primeira morte, né? Então, nem o Bolsonaro, assim como Varela, não sabia da letalidade desse vírus, que matou 6 milhões de pessoas no mundo, 7 milhões quase, né? E 5 dias depois, dia 25 de março, ele fez um comunicado nacional. Ele foi lá no Nacional, vamos lá, anotar aqui, eu não marquei lá no Nacional. Ele falou, gente, o Ministério da Saúde, falou, olha, indicando o Ministério, ele estava seguindo o Ministério da Saúde, e foi informado para ele que o vírus atacava mais os idosos acima de 60 anos, as pessoas com comorbidade, e para vocês não se preocuparem, porque ele, Bolsonaro, por ser um cara saudável, histórico de atleta, etc., o vírus iria chegar como uma gripezinha. Só que ele não conhecia o vírus. E ele falou isso, acho que também pela instrução do ministro da Saúde na época, né? Todo mundo imaginava, é uma gripe, é um vírus, desculpa, está acontecendo, mas será que todo mundo está correndo perigo? A gente descobriu depois, sim, que todo mundo estava correndo perigo, tá? Então, essa questão da gripezinha é contextualizada. Eu tenho certeza que o Drauzio já falou que não é gripezinha, ele se retratou, né? E comentou, gente, eu não conhecia do vírus, né? E o Bolsonaro, tenho certeza também que não falaria, nem fala da gripezinha, porque justamente essa gripezinha que, se o Bolsonaro perder agora essa eleição, e é possível,
culpa é da pandemia. Se não tivesse acontecido a pandemia, ele estava eleito aí em primeiro turno, porque os resultados que ele conseguiu aí não são inquestionáveis, né? Ele, mais a equipe econômica aí, o Tarcísio, o Paulo Guedes, a Maria Tereza na agricultura, coisas assim inquestionáveis, né? O Marinho aí nas cidades, terminando, levando água para o Nordeste, tem coisas que se não tivesse a pandemia, o problema do Bolsonaro foi a pandemia, a maneira como ele lidou com a pandemia, tá? Aí vamos ligar o outro ponto do meu colega, cloroquina. Gente, cloroquina, ele foi. Não foi o Bolsonaro que inventou cloroquina. O Bolsonaro nem médico é, acho que ele nem sabia o que ela. Acho que ele sabia porque ele era militar, o militar era obrigado a tomar cloroquina todo ano, ainda mais. Mas alguns médicos, não só brasileiro, mas do mundo inteiro, o brasileiro até acho que foi mais forte essa influência, porque a cloroquina foi usada para combater o vírus chikungunya e o Zika vírus, tá? E decidiram, olha, eu acho que é uma maneira de a gente combater o coronavírus pode ser uma solução, pode ser a cloroquina. E quem falou isso, gente? Vamos dar uma olhada aqui? Esse aqui é o senador Marco Rogério, meu candidato a governador, pelo que ele fez na CPI, né? Eu não conhecia ele tanto assim, conheci ele pela CPI, e ele foi muito coerente para mim, por isso que vai ganhar meu voto. E ele falou, gente, olha, quem trouxe a cloroquina para o Ministério da Saúde e, consequentemente, para o Bolsonaro? Deixar clara a posição do governo do Estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wip, coordenador do Comitê de Saúde, do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi Wip falará a esse respeito. Agora observem. O ministro Mandetta fez uma reunião com 4 especialistas e eu fui um desses especialistas. Gente, foram especialistas que falaram. O Bolsonaro não tirou a cloroquina como o pessoal fala, do orifício anal. Ele não tirou essa. Alguém falou para ele, ele comprou essa ideia e defendeu essa ideia. Aí ele falou, mas, poxa, Lilo, mas ele estava no final do ano falando sobre cloroquina. Sim, né? Os Estados Unidos, somente em junho, no meio de junho, 15 de junho, que falou, olha, o FDA, olha, não revoga a autorização, porque até os Estados Unidos, todo mundo está usando cloroquina. Os Estados Unidos revogou em junho, tá? Agora você tem a primeira nação do mundo em termos de tecnologia, de tudo, os Estados Unidos, falando que em junho, não era no início da pandemia, em junho apenas, que cloroquina não funcionava. Mas, ao mesmo tempo, você tem a China, que é a segunda economia do mundo, onde você compra o seu iPhone, onde o cara constrói 5G, onde o cara está mandando satélite, os caras têm que ter... É o segundo país do mundo em tecnologia, em tudo, em potência. E a China, em agosto, já quase setembro, recomendando cloroquina contra a Covid-19. Aí você vai acreditar em quem? Nos Estados Unidos ou na China? Aí vem a questão do nosso colega, líder. Ele falou aqui, vou voltar aqui o que ele está comentando. Gestão e liderança. O Bolsonaro, um presidente, quando é eleito, ele é eleito para tomar decisões. Ele tinha 2 decisões. Acreditar no que os Estados Unidos está falando ou acreditar no que a China estava dizendo. Na cabeça dele, ele queria trazer esperança. Imagina, se o Bolsonaro... É por isso que eu falo que estava correto. Se o Bolsonaro chega, olha, a nossa única arma que nós tínhamos, que era a cloroquina, não funciona mais. Então, gente, vamos esperar a vacina. Ele poderia tomar essa decisão? Poderia. Mas ele falou, gente, a cloroquina tem gente usando. Eu usei e funcionou comigo. Isso é uma falácia que eu não concordei com ele, porque ele inferiu, quer dizer, por ele ter usado cloroquina e ele ter pego Covid e não ter sido com nada, então foi a cloroquina que salvou ele. Não, isso aí é errado, né? E pode ter influenciado várias pessoas a tomar. Eu sou um bolsonarista, mas não tomei cloroquina em nenhum momento nesses 3 anos aí, não tomei uma única coisa de cloroquina. Eu tomei vermectina, mas não era aquela vermectina em cada 15 dias. Eu
Eu tomei antes de viajar, antes de coisa, então não só eu quanto minha família, e porque eu já tomava. E não tomei nenhuma dose cavalar, era a dose recomendada pela própria bula, né? E até hoje tem estudo sobre cloroquina, até hoje tem estudo sobre ivermectina. A maioria deles refutam o uso, mas tem alguns que não refutam. Então, e o maioria não significa que está certo, tá? Mas a questão é a seguinte: em 2020 nós não tínhamos nenhum tratamento, zero. Se é para dar esperança para o povo, mesmo que for uma esperança com uma falsa falácia, com uma falácia, eu sou a favor da esperança. Porque, e aí vai a questão de liderança e gestão, tá? O Bolsonaro, ele viu alguma coisa muito além do que as pessoas estavam vendo, que tem uma coisa mais perigosa que o vírus, tá? O vírus uma hora vai passar. O vírus, mas é a fome, é a comida, é o emprego, é a pobreza. Isso é o psicológico, é a depressão, é o suicídio. Ele falou isso lá atrás, lá em dezembro. E a gente tá vendo tudo isso verdade hoje. Então o cara falou, então o líder da época, ele tomou uma decisão se ele ia acatar os Estados Unidos ou a China, ele acatou, ele quis acreditar, ele acreditou gente, vamos levar isso, vamos dar uma voz de esperança, gente, vai lá. E só que ele nunca falou, tome cloroquina. Ele falou assim, gente, vai para o seu médico. Seu médico, ele tem que ter a liberdade de receitar o que você quiser. Se o médico quiser receitar cloroquina, receita, né? Poxa, e quiseram tirar a liberdade do médico receitar o que receitar. E realmente o médico não pode receitar um remédio, ele pode ser processado receitar um remédio errado. Mas a questão, gente, e aí é o contexto, não tinha tratamento. Se eu Lino, vamos dizer que eu tivesse pego Covid, eu não peguei Covid até hoje, pelo menos não que eu saiba. Eu chegasse para o médico, eu peguei Covid, o que eu faço? O cara vai para casa porque não tem nenhum tratamento, ia ficar muito puto. Eu queria que o médico falasse, cara, toma esse remédio, eu ia tomar, toma isso, eu ia tomar. Eu queria ficar bom, mesmo que realmente aquele remédio não ficasse bom, talvez o efeito placebo funcionasse nesse caso. Não sei, né? Mas eu queria ter esperança. É minha concepção, minha visão. E nesse caso, o Bolsonaro foi líder, sim, porque ele viu duas coisas, tá? Aí tem outro colega que falou, poxa, em relação ao vídeo anterior, falando que o Japão e Coreia eram bem diferentes, que eles vacinaram depois, só que a população é muito educada, é bem controlada, eles fizeram todos os cuidados possíveis, eles já usam máscara normalmente, antes da pandemia eles já usavam, eles têm se eles estão gripados, eles já usam máscara, né? Se tem alguma coisa, eles já usam máscara naturalmente, eles não têm um contato pessoal. Gente, a cultura deles é assim, no Brasil, nós tivemos lockdown, prefeitos fizeram lockdown, governadores fizeram lockdown e o vírus continuou se espalhando. Por quê? Porque não tem como você controlar 220 milhões de pessoas. Você não tem como a polícia ir lá na favela, lá no bairro da zona, aqui a zona leste, e começar a fazer todo mundo que estiver na rua levar uma pena e colocar na cadeia. Não tinha como fazer isso contra o brasileiro. Não tinha. Mesmo se o Bolsonaro, vamos lá, o Bolsonaro, ele falou, gente, vamos fechar o Brasil, vidas importam, todo mundo proibido sair de casa e depois a gente vê a economia, não ia funcionar. E ele ia fazer o quê? Ele ia mandar a polícia, mandar o exército, quem saísse na rua dar porrada? Hoje o cara estava preso. Hoje, as pessoas que condenam ele, as mesmas pessoas que condenam pela atitude dele na época da pandemia, estariam condenando ele pela postura ditatorial, de ditador que ele fez durante a pandemia, porque ele bateu nas pessoas, bateu nas mulheres, bateu no banhista, bateu no comerciante, ele prendeu isso, prendeu aquilo. As mesmas pessoas estão falando, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Então não tinha como controlar a população brasileira. Nós somos assim.
A gente não tem uma cultura milenar como a japonesa. Nós não temos a paciência como os japoneses. Nós não temos esse tipo. Poderia ser o presidente que quisesse aqui, olha, vocês vão ficar trancados. Podia ser o Dória, que não ia ficar trancado. No próprio estado de São Paulo funcionava no comércio, porque o comércio é facilmente... Mas você não funcionava na casa de um, não na casa... o filho do Dória fez festinha, parece, eu não me lembro muito bem, mas até gente que era contra estava fazendo festinha com convidados, né? Aquele pessoal, os atores da Globo que ficam em casa, mas estavam fazendo festinha, estavam viajando, estavam fazendo... Cara, e como é que você vai... Uma palavra que foi perfeito, Bolsonaro, ele falou só profissões prioritárias que poderiam sair. Aí ele falou que prioritário é aquele que leva comida para minha casa. Isso aí foi perfeito, tá? Cirúrgico. Não tem como você falar para um cara que tem uma família de 4 pessoas ficar em casa porque um ator da Globo está fazendo Lzinho de Lula e ele não, e tem dinheiro suficiente para passar 2, 3, um ano sem fazer nada, que aquele cara que saía de manhã para conseguir comida à noite, ele vai conseguir, não. Esse cara não ficou em casa, não. Ele ia ser preso. Se tivesse um ditador lá falando para ser preso, ele ia ser preso. Foi por isso que o Brasil teve 600 mil mortes, fora a questão do nosso sistema de saúde. Porque a população não se cuidou mesmo, e não foi por culpa do Bolsonaro, né? Seja quem for que estivesse lá. Agora, sabe quem está certo nessa brincadeira, no final das contas, nessa questão gestão e liderança? A pergunta é o seguinte: o Bolsonaro, mesmo com essa pandemia, a maior pandemia da história aí, ele está aí como candidato a presidente, segundo colocado ou primeiro colocado, depende na entrevista. E o Dória? O Dória, e eu vou tirar o chapéu do Dória. O Dória, a questão da vacina, eu acho que o único erro dele foi ter politizado. E essa briga, o outro erro do Bolsonaro foi ter entrado nessa politização. Os dois não deveriam brigar, tinha coisa mais importante dos dois. Mas o Dória nem candidato, o Dória simplesmente desapareceu, acho que desapareceu dessa vida pública, né? Porque a população não queria ficar em casa, ele queria ter a liberdade. A população sabia que tinha uma coisa grave, mas tinham coisas mais graves do que a possibilidade de pegar vírus e morrer, né? A coisa grave era não ter o que comer naquele dia. E por mais que o governo estivesse dando R$600 de auxílio emergencial, 1.100 para as mães solteiras, né? Não era o suficiente. A gente sabe que no Brasil não é o suficiente. Então, eu considero, sim, o Bolsonaro foi líder. Líder no sentido dele tomou uma decisão, e a decisão é não perder esperanças. Se você quiser tomar o remédio, toma. Se você, eu recomendo que você vá para o médico e junto com o seu médico ver o que é melhor para você. Eu não gostei do Bolsonaro desmerecer o coronavírus, né? O coronavírus não, o Coronavac, desculpa, a vacina lá do coisa, que ela foi a primeira vacina do Brasil e ajudou bastante, mesmo sendo tão eficaz, mas ajudou. Ele desmereceu essa vacina. É um jeito dele tosco, né? Como falei, como é que foi a palavra dele? Eu avacalhei, né? Eu aloprei. Ele aloprou, não precisava, mas ele foi líder, sim. Ele tomou uma decisão. Se ele não tivesse tomado decisão, aí sim ele teria sido líder. O líder pode tomar decisões para certo ou errado. Ele tomou uma decisão e eu considero certo. A decisão que ele tomou vidas importam, mas a economia também importa. Isso para mim foi a decisão correta. E por mais que a gente não consiga entender algumas atitudes, algumas falas, eu mesmo tomei a vacina. O Bolsonaro não tomou, eu sou bolsonarista, mas eu tomei a vacina e todo mundo que eu conheço tomou vacina, toda a minha família tomou vacina, né? Eu não tomei cloroquina, é a questão de escolha. Eu escolhi tomar vacina, escolhi não tomar cloroquina, né? E eu tive, a vantagem da internet, eu tive a opção de pesquisar, de olhar a opção A, a opção B, a opção C, ver o que eu falava a favor, o que falava contra. E é o padrão, né? E isso é o que acontece na sociedade. Hoje você recebe
você fica com gripe, você toma um chá de madeira de não sei o quê, porque alguém falou e você acredita nisso aí, foi o que aconteceu, e nem por causa disso eu vou ocupar A ou B. Essa é a minha concepção, né, da gripezinha, essa é a minha concepção da cloroquina, essa é a minha concepção da liderança do país na crise. Mesmo assim, nós tivemos números péssimos, mas tem país que seguiu a cartilha, como a Argentina, mostrei lá, que teve números piores que o nosso. Tivemos os Estados Unidos, que com toda a tecnologia, com toda a infraestrutura, teve os números iguais ao nosso, né? Então, são tantas as variáveis que possam ter ocasionado essa quantidade de mortes, que é difícil a gente analisar toda a análise. Eu posso estar fazendo essa análise, se é a minha análise, deixar bem claro, né? Mas uma outra pessoa pode ter uma visão totalmente diferente, mas nem eu vou ter certeza e nem essa outra pessoa vai ter certeza que essa análise é efetivamente correta, porque são milhares de variáveis. Até aquele ultra mega cientista, o Átila Marino, eu adoro o canal Nerdologia, acompanhar o canal Nerdologia. Em pena que ele já não está fazendo tanto assim, do Nerdologia de ciência, de história, nossa senhora, adoro. Mas o cara falou que nós teríamos 1 milhão de mortos em agosto, né? E a gente não teve. E não teve o lockdown que ele falou que ia ter. Então, todo mundo continuou saindo, todo mundo continuou. Não tinha nenhum tratamento. Então, aquela 1 milhão, 2 milhões de mortos até o final do ano não aconteceu. Não aconteceu até hoje, né? Então todo mundo pode errar, né? Agora, crucificar porque alguém está errando. Agora, o Bolsonaro ele não errou em tomar uma decisão, em fazer o papel de líder dele. O líder dele a decisão dele, a postura dele o vírus vai matar, mas a pobreza, a fome, a depressão também vai matar, então a gente tem que controlar os dois, tá? Essa é a minha opção, minha opinião. Tá aí o colega, não vou falar o nome porque não quero comprometer ninguém. Essa é a minha resposta. Longa pra caramba, 27 minutos, mas tá aí. Tá bom, gente? Um abraço.